essa aqui é mais uma daquelas que vai colocando cal em situações que a gente outrora estava elogiando. E agora me parece que tem uma saga para... O Kim sempre usa a expressão caça às bruxas, se eu não me engano aqui. Mas é disso que se trata. Ó, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, anulou todas as provas, vou repetir, todas as provas da Operação Lava Jato contra o advogado Rodrigo Tacla Duran. Oh, que coisa. Aquele que faz as denúncias contra o Sérgio Moro. Todas as provas foram anuladas, as que corriam na 13ª Vara Federal de Curitiba. Na decisão do magistrado, ele fala em a imprestabilidade quanto à hora requerente dos elementos de prova obtidos e utilizados no acordo de leniência celebrado pela Odebrecht. Fecho aspas aqui. Ele também determina que o governo brasileiro adote todas as medidas cabíveis para viabilizar a participação de Tacla Duran na audiência da Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, com a finalidade de esclarecer denúncias de extorsão no âmbito da Operação Lava Jato. O Tacla Duran, ele está na Espanha e não pode voltar porque está com os documentos apreendidos. Na semana passada, o ministro Dias Toffoli concedeu salvo-conduto para emitir a entrada de Tacla Duran no Brasil sem que corra o risco dele ser preso. Tudo isso aí envolve, de certa maneira, quem? Deltan Dallagnol e o agora senador Sérgio Moro. Num tweet, Kim Rafael, a saga continua pela destruição da Lava Jato? O negócio é muito estranho porque não só o acordo de leniência, mas também as delações, toda a operação, até mesmo a prisão, né, do próprio presidente Lula na época, foi tudo aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Teve aval do Supremo Tribunal Federal em todas as coisas, através do relator Teori Zavascki, na época. Então, assim, é uma situação, é igual o caso da prisão em segunda instância, né? Se decidiu que deveria ser preso e agora depois foi decidido que não, até tinha que estar transitado julgado. Enfim, STF fazendo a situação acontecer de uma forma mais confusa ainda do que ela imagina. Eu deveria imaginar que fosse mais simples, mas não é. É o próprio STF decidindo sobre a mesma coisa que havia decidido na época. Não é a questão da Lava Jato, não é o promotor e o juiz Sérgio Moro na época. Não, é o Supremo Tribunal Federal que tinha concordado com isso e agora está revogando o que eles tinham concordado na época. Vamos lá, professor Jorge, tweet, cronometrado. Beleza. O Moro e o Sucoloto têm uma relação muito peculiar com o Tacla Duran. O Sucoloto foi aquele que pediu um X quantidade de dinheiro para que o Tacla Duran, então, fizesse um acordo e a condenação, suposta condenação, tivesse um número menor de anos. Então, há um lío, aí há uma aliança muito maior e que envolveu há pouco tempo o Malucelli, desembargador, o filho dele, que é o namorado ou o marido da filha do Sérgio Moro. Então há um embrolho um pouquinho mais complexo. Mas as provas foram anuladas porque os dados obtidos do sistema, e aí são dois sistemas, o DROSys e o WebDB, que são onde a Odebrecht teria o controle dos dados, não foram utilizados e não podiam ser utilizados para fazer acusações porque elas foram obtidas de forma ilegal. E aí, claro, se há um produto podre que é utilizado para uma condenação, evidente que a condenação não pode ter efeito. E aí o Tacla Duran vai poder nos contar toda a história em detalhes, ao vivo e em direto, a respeito do senador Sérgio Moro em Brasília. Luiz Neto, as declarações dele pesam contra o Sérgio Moro e contra o Deltan Dallagnol, figuras expoentes da Lava Jato. Eu gosto de ver o otimismo do caríssimo colega, mas eu não conto com esse afinco, assim como ele, na tentativa de se esclarecer ou de punir responsáveis. Tanto que Nelma Kodama foi ouvida, Alberto Youssef foi ouvido na Lava Jato, né, o presidente da Odebrecht foi ouvido na Lava Jato, revelou um dos maiores esquemas de propina da história desse país, e os responsáveis, aqueles que usurparam do dinheiro público brasileiro em construção de obras, né, inúmeras construtoras estiveram no esquema de corrupção, estão soltos, estão livres.
Sérgio Cabral, um dos maiores bandidos corruptos desse país, está solto, mesmo tendo sido responsabilizado. Então eu não espero um resultado efetivo, assim como meu colega, da justiça em relação a esse caso, como nenhum outro. Quando se muda esses procedimentos para beneficiar políticos, como agora a prisão em terceira instância, né, abrir prerrogativas, a prerrogativa Lula no Poder Judiciário, entre outras situações, coloca o nosso judiciário em um descrédito muito grande e um perigo muito grande para a nossa democracia. Nós temos 3 poderes independentes e se um deles não flui como deveria fluir e não tem a credibilidade que se deveria ter, que se espera do Poder Judiciário, a gente entra em momentos muito tensos e escuros da nossa democracia. Ô, Fernando Tupan, o negócio é o seguinte, o Moro e o Dallagnol não saem da alça de mira, hein? Paulo Caetano, eu tô horrorizado e confesso para você, eu tô com muito medo mesmo, porque a mensagem é o seguinte, o crime compensa, Paulo Caetano. Eu tô com medo que venha um louco qualquer, feche o STF, fecha a Câmara Federal, feche o Senado Federal e implante uma ditadura. Nós precisamos restaurar o Estado de Direito, a nossa democracia. Olha, em 6 meses de governo Lula, deu 500 mil passos para trás. Isso não pode acontecer. Nós temos que passar para frente, aprimorar a democracia. Os culpados de crimes de corrupção devem ser descartados e não pode se empurrar o povo para a rua, porque essas decisões estão levando a uma insatisfação geral que pode ter consequências, olha, imprevisíveis, Paulo Caetano. E isso a gente precisa realmente pensar se vale a pena. Ângelo Rigon, quero te ouvir sobre a anulação dessas provas. Eu acho legal, e junto não só pelo que ele tem, que ele participou, tem que esclarecer tudo que foi colocado e o Moro não quis levar em consideração, mas também com a volta, com a liberação dos áudios da Vaza Jato da Operação Spoofing. Acho que isso vai dar uma clareada boa, né? Nesse esquema da Lava Jato aí, que foi usada de forma política, tanto que os 2 principais viraram políticos. Um deles foi cassado. Agora está no blog Politicamente, lá de Curitiba, a informação de que já se discute praticamente de forma oficial a eleição suplementar para senador o ano que vem. Então você, cara eleitor, se prepara que você vai votar aqui para o Paranaense, vai voltar para senador, porque o Moro vai ser cassado. Isso é tudo resultado de coisa mal feita. Quem começa uma casa, construir uma casa sem estrutura, a casa cai. Então, ou faz a coisa bem feita ou faz mal feita. Pamela Bussolini. Não, tô no cronômetro. Pamela Bussolini, vai. Paulo Caetano, esse caso do Tacla Duran me lembra também um caso, acho que foi essa semana passada, do traficante do PCC que foi solto, né, liberado, porque a apreensão que foi feita, a abordagem que foi feita, né, e descoberta aqueles quilos e quilos de droga com ele, foi ilegal, né, foi constrangedora, não pode fazer abordagem desse jeito. Então o Tacla Duran tá aí entrando pro clube dos descondenados, né, pra turminha, junto com o Toffoli. O STF toda semana parece que tá liberando alguém da Lava Jato, né? Daqui a pouco o pessoal que também devolveu dinheiro e tudo mais, os empresários. Eu acho incrível que no país tem o corruptor, mas não tem o corrupto. Tem o que fala assim, olha, vou te dar tantos milhões pra você fazer X pra mim, que eles falam, eles devolveram dinheiro, eles confessaram, mas ninguém recebeu, né? Porque os políticos são todos inocentes. Então, o Tacla Duran vai nessa turma, né, conhecido da justiça, conhecido por histórias que conta e não sustenta. Então, eu acho muito engraçado como o pessoal usa Tacla Duran como carta para alguma coisa, seja contra Sérgio Moro, seja contra Dallagnol, que inclusive entraram para a política justamente por perseguição. E ele nada mais é que uma ferramentazinha de perseguição a essas 2 pessoas. Você usou a expressão histórias que contam e não sustentam. Tá sim de gente no Brasil, hein? Agnaldo Vieira. Olha, tá tudo caminhando para a cassação de Sérgio Moro.
infelizmente, né? Que bem ou mal, a classe política está ficando sem representantes. Mas num país que cancelou as sentenças contra o atual presidente Lula, então não podemos esperar muita coisa. O rumo que está levando o judiciário desse país é lamentável.